Eu gostaria de me apresentar porque talvez alguém esteja nos visitando nessa manhã e também tem os amigos que estão nos acompanhando pela internet. O pastor José é o pastor sênior aqui da igreja, né? E eu sou o pastor jovem, que estou ali relacionado às novas gerações, o Clube de Desbravadores, também o grupo de jovens que nós temos na nossa igreja. E hoje eu queria compartilhar uma mensagem bíblica que eu considero uma mensagem importante para nós, porque ela vem diretamente da palavra de Deus. Mas esse assunto tem ficado na minha mente por alguns meses. E fazem algumas semanas que eu tenho estudado a respeito. E hoje eu tomei a decisão de compartilhar esse tema com vocês, que eu considero ser relevante para nós enquanto igreja. É claro que quando nós, ou eu, no caso, recebo o convite para pregar aqui na igreja, sempre me vem à mente o desafio de pregar para diferentes gerações. Nós temos aqui as crianças que estão conosco, os adolescentes, os jovens, e o grande desafio é pregar uma mensagem que seja relevante para todo esse grupo. E eu penso que essa mensagem é importantíssima para todos nós, e acredito que todos nós podemos ser abençoados com aquilo que eu convido os irmãos a estudarem comigo nessa manhã. O título da meditação de hoje é Jesus, Cordeiro e Leão. Aqueles que são estudiosos do livro do Apocalipse provavelmente já reconhecem essa referência. E sim, hoje eu vou fazer um sermão sobre o Apocalipse. Mas calma, eu já vou falar com vocês alguns aspectos que geralmente vêm à mente de algumas pessoas quando ouvem essa palavra. Um sermão sobre o Apocalipse. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá em Apocalipse, no capítulo 5, para que nós possamos ver o texto que será a base do sermão dessa manhã. Apocalipse, capítulo 5, no verso 12. E nós vamos ler alguns textos bíblicos nessa manhã, neste livro tão especial, e que eu creio que nós podemos tirar uma lição espiritual extremamente relevante para os nossos dias. Apocalipse, capítulo 5, verso 12. Está escrito assim: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e também o louvor. Este é o Cordeiro apresentado no livro do Apocalipse. E nós entendemos que o Cordeiro de Deus é, obviamente, a pessoa de Cristo Jesus. Cristo Jesus é apresentado no livro do Apocalipse como aquele que merece toda a glória, toda a honra e todo o poder. E hoje a nossa mensagem ela vai ser centrada na pessoa de Cristo, no livro do Apocalipse. Gostaria de continuar a meditação, na verdade, fazendo uma pergunta a vocês nesse momento. Quem é você? Pense por alguns segundos, quem é você? A pessoa que você é, ela se parece ou ela é igual à pessoa que você apresenta para as pessoas que estão diante de você? Sabe que essa pergunta ela se torna um pouco interessante quando nós entendemos que hoje as pessoas muitas vezes vivem uma vida pautada em filtros. Acredito que boa parte das pessoas que estão aqui possuem redes sociais, não é verdade? Facebook, Instagram. Alguns mais novinhos aí, talvez entregue a sua idade, tem o TikTok, mas são alguns, né? Geralmente só os mais jovens. E nós vemos que nas redes sociais, muitas vezes, as pessoas utilizam alguns filtros. E esses filtros, às vezes, são utilizados simplesmente para uma brincadeira. Alguns dias atrás, por exemplo, viralizou nas redes sociais um filtro que, quando você apontava a câmera do celular para alguém, aquela pessoa aparecia chorando. E vários vídeos como esse foram produzidos, com as pessoas em situações cotidianas, mas aparecendo como se estivessem chorando. Alguns filtros são utilizados para brincadeira, mas algumas pessoas utilizam os filtros como uma maneira de apresentar uma imagem que elas gostariam de ter nas redes sociais. O grande problema é que, às vezes, essas imagens não correspondem com aquilo que nós vemos na realidade. Os filtros apresentam aquilo que as pessoas querem que os outros vejam. E eles são utilizados justamente para passar uma imagem que você quer que as pessoas tenham a respeito de você. E tudo bem usar os filtros nas redes sociais, mas como cristãos nós não podemos ter uma vida pautada em filtros. Aquilo que nós apresentamos para as pessoas precisa ser exatamente aquilo que nós vivemos. E quando nós falamos sobre a vida cristã e aquilo que nós somos e o que nós devemos falar, a pergunta agora vem em conjunto: quem nós somos? E o que nós temos pregado? Essas perguntas estão intimamente relacionadas, porque aquilo que nós pregamos precisa necessariamente estar relacionado com aquilo que nós somos. Aquilo que nós pregamos define qual é a nossa identidade. E qual é a nossa identidade? Quem nós somos? O que nós precisamos pregar? Para o mundo que está ao nosso redor, o que é que Deus espera que nós falemos com eles? O tema da nossa meditação hoje é exatamente isso, a nossa identidade, qual é o nosso papel na sociedade que nós vivemos. Sabe que
para entender melhor a nossa identidade e qual é o nosso papel, nós precisamos entender um pouco melhor o que é que as pessoas imaginam acerca da religião. Qual é o motivo pelo qual você é religioso? Qual é o motivo pelo qual você está aqui hoje? Alguns dias atrás, eu abri uma caixinha de perguntas ali no Instagram, me utilizando da tecnologia das redes sociais para entender um pouco melhor o que o grupo de pessoas que me seguem ali pensa a respeito disso. Não é um grupo muito grande, mas são um grupo de pessoas que eu conheço. E é interessante ver que alguns motivos foram levantados pelos quais as pessoas geralmente vão à igreja. E é interessante nós pensarmos que os motivos pelos quais as pessoas vêm à igreja são muito diferentes. E as pessoas apresentam várias razões pelas quais geralmente elas se aproximam de Deus. Eu não queria citar especificamente aquilo que foi respondido nas caixinhas, mas aquilo que geralmente eu vejo também nas redes sociais a respeito da razão pela qual as pessoas vão à igreja. Existem pessoas que dizem que vão à igreja pelos amigos. Existem pessoas que dizem que vão à igreja porque eles são bem recebidos naquele lugar. E olha, a igreja do Iguatemi realmente nos recebe muito bem. Eu lembro até hoje, no dia que eu entrei pelaquela porta a primeira vez, e logo recebi o convite para participar de um Junta Panelas. Quer recepção melhor que essa, né? Convidar para um Junta Panelas? Foi fantástico, maravilhoso. E a igreja do Iguatemi recebe muito bem as pessoas. Aqueles que nos visitam, ou aqueles que chegaram aqui e permanecem há pouco tempo, sabem como a igreja do Iguatemi tem sido receptiva. Mas algumas pessoas se apegam a isso para definir que são cristãs. A boa receptividade de um lugar, ou então até mesmo a vida em comunidade, a possibilidade de encontrar aqui um lugar onde as pessoas se preocupam com ela, onde as pessoas a abraçam, onde as pessoas as convidam para atividades diferentes daquele momento em que nós nos reunimos no culto. E perceba que todas essas são razões que levam as pessoas até Jesus Cristo. Mas elas não podem ser, de maneira alguma, a única razão pelas quais elas estão aqui neste lugar. Afinal de contas, uma vida com amigos, em comunidade, ou até mesmo com receptividade, nós encontramos em qualquer outro lugar. Se você for assistir um jogo de futebol, vai ter um grupo ali que provavelmente vai se assemelhar com você e vai fazer uma amizade contigo. Se você for na casa de um amigo, ele vai te receber muito bem. Se você for em qualquer outro tipo de comunidade, em qualquer outro tipo de lugar, as pessoas podem te receber bem, elas podem te tratar bem e lá você pode ter amigos. Então essa não pode ser a única razão pela qual nós estamos aqui. Porque se nós perdemos os amigos, ou se as pessoas em determinado momento nos olham com uma expressão diferente daquela que é receptiva, ou até mesmo se nós perdemos em algum momento a ideia de que nós estamos vivendo na comunidade, a base para a nossa fé simplesmente se desfaz. É por isso que nós precisamos ter uma razão maior, nós precisamos saber o que é que nos motiva, o que precisa nos levar até Jesus Cristo. E nada melhor do que nós entendermos o que isso significa ao olharmos para a Bíblia. E a Bíblia pode nos responder exatamente qual é a razão pela qual nós somos cristãos. E qual é a razão que Deus espera que nós tenhamos no coração para viver uma vida próxima dEle. Quando nós falamos sobre a identidade do grupo cristão de maneira geral, obviamente, nós também nos encaixamos, nós somos cristãos, cristãos adventistas do sétimo dia. E qual é a razão pela qual nós estamos aqui como adventistas? Qual é a mensagem que faz com que a nossa vida ela realmente tenha relevância? Qual é a mensagem que Deus espera que nós preguemos e que nós vivemos por ela? É interessante nós observarmos que, ao longo da história, muitas pessoas viveram com o Evangelho eterno em mente. A ideia de que Jesus Cristo virá para nos buscar e que finalmente nós teremos paz, depois de uma vida conturbada pelo pecado que nos cerca. É interessante que, ao longo da história, nós encontramos exemplos de pessoas que decidiram lutar por essa causa e decidiram morrer pela causa que hoje nós dizemos defender. Estava na classe com os adolescentes e o título da lição dos adolescentes nessa semana era Luz do Mundo. E citou alguns exemplos de pessoas que morreram pelo Evangelho. Pedro foi crucificado por defender que Jesus Cristo era o Senhor dos Senhores. Paulo foi decapitado por defender que Jesus Cristo era o Senhor dos Senhores. Agora, a pergunta que é importante ao ver esses exemplos de fé é: por que é que eles morreram por essa mensagem? Por que é que eles decidiram entregar a sua vida? Quando apontaram uma espada diante de Paulo e disseram que ele perderia a cabeça por defender Jesus Cristo, por que é que ele não voltou atrás? Quando colocaram uma cruz diante de Pedro e diziam para ele que ele seria crucificado, por que é que ele não voltou atrás? Perceba que existia algo muito maior do que a amizade, do que a vida em comunidade, ou de qualquer outro aspecto que ele poderia encontrar em qualquer outro lugar. Existia algo realmente diferente, algo que fazia sentido, algo que eles entendiam que valia a pena morrer por aquilo. E esse deve ser o nosso maior interesse, entender por que é que nós precisamos ser cristãos. E quando nós analisamos a vida dos primeiros adventistas do sétimo dia,
nós entendemos que eles tinham tempo e recursos, todos envolvidos na missão, porque eles tinham a certeza de que Deus os havia chamado para uma missão especial e que essa missão precisava ser cumprida por eles. Eles precisavam pregar uma mensagem antes que Jesus Cristo voltasse, e por isso eles se dedicaram incansavelmente para pregar essa mensagem. Eles tinham uma razão para viver, mas eles também tinham uma razão pela qual morrer, pela qual entregar a sua vida. E eu repito a pergunta: por que você é cristão? Por que você está aqui hoje, nessa manhã? Quais são as razões que te trouxeram até aqui? Nessa manhã, eu gostaria de conversar exatamente a respeito disso com vocês, para que nós pudéssemos entender qual é o grande convite que Jesus Cristo nos faz nos últimos dias, nos dias em que nós vivemos. Falando sobre a vida cristã, um grande problema, muitas vezes, assola as igrejas, que é a perda de relevância da sua mensagem. Eu queria fazer primeiro uma análise de igrejas cristãs de maneira geral, e depois focar um pouco mais na questão do adventismo. Mas é interessante que, por volta do ano 1920, algumas igrejas protestantes, elas decidiram mudar a mensagem que elas pregavam. As mensagens que elas pregavam pareciam duras demais, pareciam pesadas demais. Eles sentiam que, às vezes, as pessoas não entendiam muito bem a forma como eles pregavam, e eles entenderam que talvez a melhor forma de alcançar pessoas para Cristo fosse moldar o Evangelho à cultura em que viviam. Então, eles decidiram pregar uma mensagem que fosse adequada à cultura onde eles vivessem, para que as pessoas, então, pudessem se aproximar mais de Jesus através dessa forma. E foi assim que eles decidiram eliminar algumas ideias primitivas do cristianismo. Eles entenderam que eles precisavam tirar algumas ideias que eram obsoletas e que muitas vezes atrapalhavam as pessoas de ir até Jesus na concepção deles. E eles, então, tiraram algumas doutrinas que eles entenderam que já haviam passado e deveriam ser substituídas por novas pregações. E, então, eles eliminaram algumas ideias primitivas que eu gostaria de compartilhar com vocês. Primitivas, entre aspas, porque eles consideravam elas obsoletas. Em primeiro lugar, eles rejeitaram a Imaculada Conceição, a ideia de que Jesus Cristo nasceu da Virgem Maria. Eles também tiraram a ideia de que Jesus Cristo de fato ressuscitou dentre os mortos, para espiritualizar essa experiência. Não como se Jesus Cristo tivesse revivido de fato, mas como se uma experiência espiritual de fato fizesse um reavivamento na vida dos discípulos que estiveram ali. Além disso, eles abriram mão do sacrifício expiatório de Cristo Jesus, dos milagres, da pregação da volta de Jesus, do criacionismo, e alguns até mesmo rejeitaram que a Bíblia de fato fosse a palavra de Deus. Vocês imaginam o resultado disso? Crescimento? Adaptação à cultura, será que fez bem para o Evangelho? Será que essas igrejas elas ganharam muitos membros depois de abandonar algumas ideias que eles consideravam obsoletas? Eu quero compartilhar para vocês o resultado dessas ideias, o resultado desse movimento nas igrejas protestantes, nas principais dos Estados Unidos da América. Entre 1965 e a década de 1990, a comunidade presbiteriana passou de 4,2 milhões para 2,8 milhões de membros. No mesmo período, o metodismo caiu de 11 para 8,7 milhões, os episcopais de 3,6 para 2,4 milhões, e os discípulos de Cristo de 2 para 1 milhão. Ou seja, eles começaram a adaptar o Evangelho à cultura, na tentativa de ganhar novos membros, mas o que aconteceu foi exatamente o contrário. O contrário. Eles abriram mão de mensagens que eles consideravam pesadas no Evangelho e acabaram perdendo seus membros. A revista Newsweek, ao analisar todo esse fenômeno, chegou à seguinte conclusão: que as principais denominações talvez estejam morrendo devido à perda de sua integridade teológica. Ou seja, talvez as principais igrejas estejam morrendo porque perderam a razão de existir. Elas se tornaram mais um grupo de amigos que se reúne 1, 2 ou 3 vezes por semana para fazer várias ações sociais, encher as pessoas com aquela ideia de que elas estão sendo bem aceitas pela sociedade, mas, na verdade, esse movimento causou uma grande dissidência e pessoas que abandonaram a fé. Esse grande dilema, ele não está tão distante de nós. Nós, como adventistas, também temos uma razão de ser. E a tentação de fazer com que a nossa mensagem seja adaptada pela cultura, ela é real. E é por isso que nós precisamos entender que, como jovens, adolescentes, adultos, idosos, nós precisamos ter bem claro em nossa mente o motivo pelo qual Deus nos chama para viver como cristãos neste tempo.
E nós, como adventistas do sétimo dia, entendemos que a mensagem que nós pregamos, ela está intimamente relacionada com as profecias do Apocalipse e também com as profecias de Daniel. Não tem como separar. A nossa igreja surgiu como um movimento profético. Os primeiros adventistas se entendiam como membros de uma instituição, na verdade, membros de um grande movimento que anunciava que Jesus Cristo viria e que eles pregavam um evangelho que foi pregado desde o início da fundação do mundo, o evangelho eterno. E essas mensagens do livro do Apocalipse fizeram com que eles entendessem exatamente o motivo pelo qual eles deveriam até mesmo morrer se fosse necessário para pregar. Eles entenderam qual é a principal mensagem do livro do Apocalipse e como essa mensagem trazia relevância para o seu movimento. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo, lá em Apocalipse, no capítulo 1, e nós vamos ler o verso 18. Antes disso, antes de nós lermos, é preciso pensar que, muitas vezes, algumas pessoas, mesmo aqui entre nós, elas acreditam que talvez seja muito complicado você pregar sobre o Apocalipse. Imaginam que talvez essa mensagem não seja tão adequada a muitos momentos. Alguns, inclusive, dizem que o Apocalipse é difícil demais de entender, que as suas simbologias são difíceis demais de explicar, que um sermão sobre o Apocalipse sempre vai ser longo e monótono demais, e algumas pessoas, inclusive, pensam que os jovens não deveriam ouvir uma mensagem sobre o livro do Apocalipse. Mas eu queria dizer para vocês que, na verdade, aqui está um dos maiores erros que nós podemos cometer. Perder a ideia do início do nosso movimento e o livro que dá razão à existência de nós como cristãos adventistas do sétimo dia. Eu queria pedir para o pessoal da mídia colocar uma imagem na tela para mostrar para vocês. Sabe que quando nós ouvimos algumas pessoas dizendo o seguinte, que talvez o Apocalipse não deva ser um livro tão estudado, que existem outras mensagens que são mais importantes para serem pregadas, que existem mensagens que são mais relevantes, na verdade que isso talvez não se adapte aos jovens, adolescentes ou até mesmo às crianças, eu me lembro dessa imagem. Olha só que interessante. Esse daqui é o logo que representa os jovens adventistas do sétimo dia. Perceba que nesse lado, que estão alguns anjos em preto, nós temos 3 anjos. E vocês sabem o que isso significa? As 3 mensagens angélicas, que estão onde? No livro do Apocalipse, ou seja, o ministério jovem tem no seu logo, na sua identificação, uma mensagem que é extraída diretamente de qual livro da Bíblia? E por que é que, como jovens ou como novas gerações, nós não deveríamos ouvir falar a respeito do Apocalipse? Não tem como. Nós precisamos entender que o ministério jovem, os jovens da nossa igreja, as novas gerações, eles precisam entender o motivo deles serem cristãos. Não é pelos amigos que estão aqui, não é pelo futebol que nós fazemos ou pelo vôlei depois do pequeno grupo. Não é apenas por um acampamento ou por um campuri. Nós estamos aqui na igreja por um motivo bem claro. Deus nos chamou para anunciar as 3 mensagens angélicas. Deus nos chamou para pregar uma mensagem que está vinda diretamente do livro do Apocalipse e que vai trazer relevância não somente para a nossa vida, mas também para a vida de todas as pessoas que estão ao nosso redor. Inclusive, algumas pessoas chegam, às vezes, a contrapor, como se o Apocalipse e o Evangelho fossem completamente desconexos. Mas eu quero mostrar para vocês nessa manhã que não. O livro do Apocalipse, ele realmente é um livro que fala sobre a essência de quem Jesus Cristo é e daquilo que Ele pode fazer em nosso favor. Aqui está o centro da nossa mensagem como adventistas do sétimo dia. Anunciar ao mundo as mensagens proféticas que Deus deixou para o nosso tempo. E isso traz uma libertação de muitos erros que nós vemos espalhados por aí nas nossas redes sociais e na mente dos nossos jovens, dos nossos adultos ou até mesmo dos nossos idosos. Eu quero começar lendo justamente esse texto que nós acabamos de abrir na nossa Bíblia. Apocalipse, capítulo 1, nós vamos ler o verso 17 e depois o verso 18. Diz assim, quando o vi, diz João, caí a seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive estive morto, mas estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Quem é que o apóstolo João vê nessa primeira descrição que ele faz, no primeiro capítulo do livro do Apocalipse? Jesus. Jesus é o personagem que aparece em primeiro lugar no livro do Apocalipse. Na verdade, ele é o autor dessa revelação. A mensagem do Apocalipse é toda revelada por Jesus. Então, uma pessoa que entende que o Evangelho é mais importante do que o livro do Apocalipse ou as profecias que ali estão contidas, podem não saber, mas o autor, ou melhor, o personagem central dos Evangelhos é o autor do livro do Apocalipse. Ou seja, existe uma mensagem aqui que Jesus Cristo quer que eu e você saibamos. E o livro do Apocalipse ele é totalmente centrado em Cristo Jesus.
Afinal de contas, Ellen White, no livro Obreiros Evangélicos, faz uma grande declaração acerca de todos os sermões que deveriam ser pregados em nossa igreja. E ela diz assim: o sacrifício de Cristo como expiação pelo pecado é a grande verdade em torno da qual se agrupam todas as outras. A fim de ser devidamente compreendida e apreciada, toda a verdade da palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, precisa ser estudada à luz que dimana da cruz do Calvário. Apresento-lhes o grande, magno monumento de misericórdia e regeneração, salvação e redenção, o Filho de Deus erguido na cruz. Este tem de ser o fundamento de todo sermão feito por nossos pastores. Ou seja, todas as mensagens que nós pregamos precisam estar relacionadas com Cristo Jesus, e no Apocalipse não é diferente. Muitas vezes as pessoas, ao olhar para o Apocalipse, focam em todas as profecias e os símbolos que ali estão. Mas algumas pessoas, infelizmente, se esquecem que todos esses símbolos e profecias estão ali por um único motivo: revelar qual é a mensagem de Cristo, para mim e para você. O Apocalipse é uma revelação de Jesus, e ele está no centro do Apocalipse. Eu quero citar para vocês alguns capítulos e a descrição que eles fazem acerca de Jesus no livro do Apocalipse. No capítulo 1 a 3, nos capítulos 1 a 3, ele é o Senhor da igreja e caminha entre os candeeiros. No capítulo 4 e no capítulo 5, ele é o cordeiro achado digno por derramar seu sangue em nosso favor. Em Apocalipse 6, ele é o cordeiro que abre os 7 selos. No capítulo 12, ele é o bebê que se tornou o cordeiro que morreu em nosso lugar para a nossa salvação. No capítulo 14, retrata Jesus como aquele que vem das nuvens para fazer a colheita e levar os salvos com ele. E no capítulo 19, ele é o Rei do Rei e Senhor dos Senhores, que está montado em um cavalo branco e que finalmente traz justiça sobre a terra. Ou seja, o livro do Apocalipse está todo relacionado com Jesus Cristo. Jesus Cristo é o personagem central da nossa história, é o personagem central da nossa existência. Nós podemos estar na igreja ou chegar até a igreja por vários motivos: amigos, vida em comunidade, receptividade ou qualquer outra razão. Mas nós precisamos entender que a razão de permanecer aqui e viver o Evangelho precisa ser centrada totalmente em Cristo Jesus, o nosso Senhor, e naquilo que Ele fez por nós. Essa deve ser a razão da nossa existência. É por isso que os cristãos primitivos, eles davam a sua vida pelo Evangelho, porque eles entendiam que Jesus Cristo deixou para eles a mensagem mais poderosa que eles poderiam pregar. Não existia nada melhor e nada mais importante do que a mensagem de que Jesus Cristo um dia vai voltar para nos buscar. Não existe nada mais importante que nós podemos compartilhar com as pessoas que não seja isso: a mensagem de um Cristo que veio para morrer em nosso lugar e para nos redimir dos nossos pecados. Essa é a mensagem central da nossa existência como cristãos, aquilo que Jesus Cristo fez em nosso favor. Jesus Cristo é o centro do livro do Apocalipse. O Apocalipse revela como Jesus Cristo nos salva e como Jesus Cristo age, protegendo a sua igreja e os livrando do mal nos últimos dias da terra, os dias em que nós vivemos. É por isso que ele é tão atual. E nós precisamos entender o que o Apocalipse tem a nos dizer. Mas, além disso, existe uma segunda verdade, das 3 que eu gostaria de apresentar para vocês nessa manhã. E a segunda verdade está ali em Apocalipse, no capítulo 5. Nós vamos ler 3 versos nesse capítulo, que nos mostram a obra de Jesus Cristo. E eu acredito que esse ponto nos ajuda a entender e nos livrar de muitos erros que são pregados hoje em dia como sendo a verdade do Evangelho. O verso 6, por exemplo, faz uma descrição que é a seguinte de Jesus Cristo: então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos, de pé, um cordeiro como se ele tivesse sido morto. O cordeiro é apresentado no versículo 6 como o cordeiro que foi morto. No capítulo 5, no versículo 9, nós lemos o seguinte: e entoava um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto com o teu sangue, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. O cordeiro que morreu, através do seu sangue, promoveu a libertação daqueles que estavam cativos pelo pecado. Uma mensagem plenamente compatível com aquilo que o Evangelho nos diz. E no versículo 12 diz assim: proclamando em grande voz: digno é o cordeiro que foi morto, de receber o poder, a riqueza e sabedoria e força e honra, glória e louvor. Diz que Jesus Cristo é digno de receber toda a honra e toda a glória, porque Ele morreu para pagar o preço pelos nossos pecados, e pagando o preço pelos nossos pecados, Ele nos livrou da condenação que o pecado trazia sobre nós, que é a morte eterna. Existe alguma diferença entre essa pregação e a pregação do Evangelho? Nenhuma.
O livro do Apocalipse mostra um Jesus Cristo que morreu em nosso lugar para pagar o preço pelos nossos pecados. Mas aqui entra uma reflexão interessante. Quando nós falamos sobre o amor de Jesus Cristo em nosso favor, nós precisamos entender que o amor de Jesus Cristo ele se manifesta através de algumas atitudes, mas o amor de Jesus Cristo, em essência, representa aquilo que Ele fez em nosso favor. Existem muitas pessoas pregando por aí, dizendo que o amor resume todo o Evangelho. Eu concordo, o amor resume todo o Evangelho. Mas é importante nós entendermos como esse amor age. E as pessoas entendem que muitas vezes o amor de Cristo é aquilo que dá base para eles viverem uma vida completamente livre de regras, completamente livre de qualquer tipo de responsabilidade. Então eu preciso amar o próximo, eu preciso cuidar do próximo, e o meu pecado eu não preciso deixar ele de lado desde que eu faça isso. O Evangelho se resume em cuidar do próximo, em libertar o cativo, em cuidar do refugiado, em dar comida para aquele que está faminto, e está tudo certo. Por aqui resume o Evangelho. Mas perceba que, quando nós analisamos o ministério de Jesus Cristo, existem alguns elementos interessantes. O primeiro deles é como Jesus Cristo veio ao mundo. Ele veio ao mundo encarnado depois de decidir entregar a sua vida em nosso favor. Ou seja, qual é o motivo pelo qual Jesus Cristo veio ao mundo? Para nos salvar. Esse é o motivo pelo qual Jesus Cristo nasceu aqui. Jesus Cristo viveu uma vida onde ele esteve com o pobre? Sim. Ele esteve com os pecadores? Sim, ele comeu com eles. Ele deu pão ao faminto? Curou o cego? Ele fez o coxo andar? Ótimo, ele fez tudo isso. Mas por que ele fez isso? Todas as vezes que nós vemos Jesus Cristo dando pão, curando alguém, ou mesmo se relacionando com as pessoas que eram pecadoras, ele nunca deixava de dizer para essas pessoas que ele era a fonte de salvação e que a vida delas precisava ser transformada. O grande amor de Jesus Cristo não se manifesta tanto nas obras que ele fez pelas pessoas, mas na mensagem e no sacrifício que ele realizou na cruz do Calvário. Nós entendemos assim que Jesus Cristo cuidou do faminto, Jesus Cristo cuidou do doente, porque ele queria mostrar para o doente e para o faminto, para o pobre e para o pecador, que ele era a solução de todos os problemas que o pecado nos traz. Essa é a principal mensagem. É esse amor que resume o Evangelho, o amor de Cristo entregue na cruz do Calvário para morrer em nosso lugar. Ellen White, no livro Ciência do Bom Viver, ela diz que as ações que nós fazemos em prol do próximo, o cuidado que nós temos com aquele que tem fome, com aquele que tem sede, são elementos cruciais na vida do cristão, mas não são o fim. Ela diz, através do método de Cristo, que nós deveríamos nos aproximar das pessoas, cuidar delas, para que então nós pudéssemos dizer a ela a mensagem que liberta, a mensagem que de fato transforma a vida das pessoas, que é a mensagem que Jesus Cristo morreu em nosso lugar e que muito em breve virá para nos buscar. Esse é o maior amor do mundo. Esse é o maior amor do mundo. É por isso que eu digo que a melhor maneira de nós demonstrarmos o amor pelas pessoas é quando nós compartilhamos com elas aquilo que transformou completamente quem nós somos, ou melhor, quem nós éramos. A mensagem de um Cristo que amou tanto a humanidade, que decidiu dar a vida por um pecador que não merecia. E como Paulo diz, desses pecadores, eu sou o maior. Não existe amor maior do que esse. Quando eu olho para Cristo e vejo que Ele morreu em meu lugar, que não mereço de forma alguma, eu entendo que o maior amor que existe é alguém me amar da maneira como eu sou. Mas amor ainda maior é esse alguém atuar em mim através do Santo Espírito para que eu possa ter a minha vida completamente transformada. O Evangelho e o seu grande amor consiste no fato de Jesus Cristo morrer em nosso lugar e dar a chance de nós vivermos uma vida nova, uma vida transformada. É isso que o Evangelho de fato é. A transformação de quem nós somos. O Evangelho não se adapta à cultura. Na verdade, o Evangelho é contracultural. O Evangelho pede que nós façamos coisas que não são comuns. O Evangelho pede que nós façamos coisas que às vezes as pessoas olham como loucura. Não é à toa que Paulo fala que o Evangelho é loucura para o mundo. Afinal de contas, algumas pessoas rejeitam uma grande oferta de emprego porque eles vão guardar o sábado do Senhor. Algumas pessoas rejeitam um grande ganho porque decidem ser honestas. Muitas pessoas rejeitam coisas que para o mundo parecem loucura, porque eles entendem que existe algo muito melhor que Jesus Cristo pode nos oferecer, que é a transformação de quem nós somos, ou seja, o maior amor de Deus, a melhor manifestação do amor de Deus, é quando nós cuidamos do próximo e atendemos às suas necessidades, mas mostramos para eles o caminho da salvação. Um texto que eu gostaria de ler com vocês é o texto de João, no capítulo 1,
verso 29, onde nós temos uma descrição de quem Jesus Cristo é. João Batista, que Jesus Cristo considerou o maior dentre os nascidos de mulher, aliás, fala a respeito de Jesus Cristo e ele declara sobre Jesus Cristo aquilo que nós leremos nesse versículo. João capítulo 1, versículo 29. Está escrito assim: no dia seguinte viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus, que faz o quê? Que tira o pecado do mundo. A maior obra de Jesus Cristo é pagar o preço pelo pecado e transformar a nossa vida, para que nós experimentemos aqui um pouco daquilo que Ele nos dará por toda a eternidade. Essa é a grande obra de Jesus Cristo em nosso favor. E é por isso que o livro do Apocalipse nos ajuda a rejeitar qualquer visão do Evangelho que, na verdade, se distancie disso. Qualquer visão do Evangelho que vá para longe daquilo que Deus, de fato, estabeleceu como o caminho da salvação e da transformação que Ele efetua em nosso favor. Mas existe ainda uma terceira mensagem que eu gostaria de compartilhar com vocês para nós encaminharmos para o final da nossa reflexão nessa manhã. O terceiro ponto que o Apocalipse nos mostra é que a ira de Deus é amor. A ira de Deus é amor. Difícil falar essa frase, não é? Entender a ira como parte do amor é um processo realmente complicado. Mas eu queria ler com vocês aquilo que está em Apocalipse no capítulo 6, verso 16, onde nós lemos uma declaração acerca daquele mesmo Cordeiro que morreu em nosso favor. Apocalipse capítulo 6, verso 16, traz para nós uma imagem diferente, porque diz assim: e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos na face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Entender a ira de Deus é uma das coisas mais difíceis que algumas pessoas podem fazer. Algumas pessoas, na verdade, entendem que a ira de Deus é tão difícil, mas tão difícil de se explicar, que elas até evitam pregar ou falar a respeito. Mas olha só, eu fiz uma anotação aqui, e a quantidade de referências bíblicas à ira de Deus ultrapassa a casa de 580 referências. Ou seja, na Bíblia existem mais de 580 referências acerca da ira de Deus, e é um assunto que não pode passar desapercebido. A ira de Deus, ela é um elemento crucial naquilo que é a obra de Jesus Cristo em nosso favor. Eu queria botar uma imagem na tela que mostra o que muitas vezes algumas pessoas pensam com relação a essa questão. E sabe o que me chama a atenção? É que muitas pessoas acabam de fato comprando essa ideia e acreditando que isso é o verdadeiro evangelho. Olha só, eu peguei aqui uma declaração do Twitter. Não sei quantos usam o Twitter, mas de vez em quando eu uso o Twitter para me manter informado. Algumas coisas ali realmente são bem interessantes. E eu peguei essa publicação e olha só o que chama a atenção. 1.316 comentários, 522 na segunda publicação, 3.938 retweets, ou seja, compartilhamentos, 2.230 na outra, 33 mil curtidas, e embaixo 30 mil curtidas, ou seja, olha quantas pessoas acreditam que essas coisas de fato são reais. Agora, olha a mensagem que está sendo passada ali a respeito de Deus. Tem o pavor dessa expressão, temer a Deus. E aqui a gente para pensar, né? As 3 mensagens angélicas começam como? Temei a Deus e dai-lhe glória. Tem o pavor dessa expressão, temer a Deus. Temer não é ter medo? Eu vou ter medo de Deus porque se Ele é bom. Então eu vou cumprir a Bíblia porque eu tenho medo de Deus e do que pode acontecer comigo caso eu não siga essas regras que estão me falando aqui? Ou eu vou fazer o que eu acredito que seja o caminho do bem? Lembre-se que a igreja caiu em decadência nos Estados Unidos da América quando eles passaram a entender que a cultura deveria pautar aquilo que eles iam pregar e aquilo que eles iam falar. E aqui ela está dizendo exatamente isso. Essa pessoa que eu tirei o print desses tweets. Aquilo que eu acredito que seja o caminho do bem e do amor. Porque eu quero ser uma boa pessoa, um ser humano bom comigo e com os outros. Vai todo mundo se tratar desse extremismo. Por Deus eu tenho amor e respeito, aí tem um erro de português ali, eu não entendi muito bem, e diz, né, medo eu tenho é de coisa ruim, de ódio, preconceito e de exclusão. Interessante aquela parte, né? Tenho pavor dessa expressão, temer a Deus. A ideia que, infelizmente, muitas pessoas têm acerca de Cristo nos dias de hoje, e provavelmente vocês conhecem pessoas que compartilham dessa ideia, é de um Jesus Cristo completamente permissivo, de um Jesus Cristo que não se importa com a mudança da nossa vida, de um Jesus Cristo que não quer mudar quem você é,
De um Jesus Cristo que aceita os seus pecados e quer que você continue com Ele, não faz diferença. De um Jesus Cristo que não se importa com a sua transformação. De um Jesus Cristo que aceita tudo e que em nenhum momento Ele corrige as pessoas. Mas nós precisamos nos lembrar que essa mensagem do Evangelho, ela não é real. Esse é um pseudo-evangelho, um evangelho que não existe. É um evangelho falso e que infelizmente conduz muitas pessoas para a perdição. Jesus Cristo, Ele transforma a nossa vida. Jesus Cristo diz: eu sou a videira e vocês são os ramos. Permaneçam em mim e vocês darão bom fruto. Nós temos a mensagem bíblica sobre os frutos do Espírito, que dizem que quando o Espírito Santo habita em nós, nós somos transformados e as obras da carne são deixadas de lado. Então, como é que eu posso entender uma cultura que diz que o roubo, a desonestidade, o sexo fora do casamento e qualquer outra coisa é plenamente possível? Não tem como compactuar o Evangelho com essas coisas. O Evangelho transforma, o Evangelho muda, o Evangelho faz com que as pessoas entendam uma vida muito melhor e plenamente vivida ao lado de Jesus Cristo com toda a felicidade. Mas, muitas vezes, o Evangelho é contracultural. O Evangelho rompe com a cultura em que nós vivemos. E algumas pessoas não vão enxergar bem essas mensagens, mas nós somos chamados por Deus para pregar essas mensagens. Nós somos chamados para mostrar para o mundo que nós precisamos temer a Deus, porque muito em breve Ele virá e fará um juízo sobre aqueles que vivem sobre a terra. E não existe amor maior do que nós avisarmos para as pessoas que estão ao nosso redor que elas estão correndo perigo de perder a vida eterna. Isso também é parte do Evangelho. Isso também é parte do Evangelho. Apocalipse 6, verso 16, fala sobre a ira de Deus. E nós precisamos entender que sim, a Bíblia fala sobre a ira de Deus. Mas a ira de Deus, ela não é como a ira humana. A ira de Deus, ela é amor. E algumas pessoas talvez se perguntem, mas como que a ira pode ser amor? Podem tirar a imagem, tá? Como é que a ira de Deus pode ser amor? A ira de Deus não é contra o pecador. A ira de Deus é contra o pecado. E eu também, eu odeio o pecado. Eu odeio o pecado. Porque o pecado tira de nós aquilo que mais nos tem valor. Dia 12 de junho agora, era um aniversário de uma pessoa que eu amava demais. Mas que o pecado fez com que hoje ela não estivesse mais comigo, que eu não pudesse mais abraçá-la, que eu não pudesse mais conversar com ela, que eu não pudesse mais fazer uma ligação. O pecado me tirou a pessoa que eu mais amava no mundo, me tirou a minha avó. O pecado, nessa semana nós podemos ver uma situação extremamente difícil com relação ao aborto e com relação ao estupro. É isso que o pecado causa. Agora a pergunta é, você acha que Deus ele fica feliz com esses pecados? Você acha que Deus ele pode amar o pecado? Você acha que Deus de fato não odeia que esse pecado faça tanto mal para os filhos que Ele ama? Você acredita que Deus não odeia o pecado que faz com que pessoas sofram pelo câncer? Que pessoas tenham deficiências de todos os tipos, que pessoas sofram com a morte de pessoas queridas, que pessoas percam a sua vida. Será que Deus não odeia o pecado que causa o estupro, que causa o assassinato, que causa o roubo? Será que Deus não odeia o pecado que faz com que pessoas sejam colocadas numa câmara de gás na Alemanha nazista? Será que Deus não odeia todo o pecado que causa essas coisas? Sim, a ira de Deus é contra o pecado, mas Deus ama o pecador. Deus me ama e Deus te ama. E é por isso que Ele não quer que a gente sofra mais com o pecado. A mensagem que o Apocalipse nos traz é que sim, nós devemos pensar que no final de todas as coisas Deus trará juízo sobre a terra. E que Deus, Ele trará a paz e a eternidade para todos aqueles que aceitarem. E nós precisamos avisar para as pessoas e pregar para todo mundo que Jesus Cristo tem um grande interesse em nos livrar de todos os males que infelizmente nos afligem nesse mundo. É por isso que eu entendo que a mensagem do Apocalipse dá razão para a nossa existência. Porque a mensagem do Apocalipse mostra um Deus que está presente na história da humanidade. Mostra a história de como Deus se relaciona com os seres humanos buscando salvá-los. Mostra um Deus que transforma a vida mesmo do maior pecador. E mostra um Deus que um dia virá para nos trazer a possibilidade de viver eternamente. Eu gostaria de finalizar essa mensagem com aquilo que o Apocalipse nos traz de maior esperança. Aquilo que está escrito nos últimos capítulos do Apocalipse. Ali no capítulo 21, a partir do verso 1. Quando eu leio o livro do Apocalipse e vejo mensagens como essa, não tem como entender essa pregação como sendo inadequada para qualquer momento que seja. Todos nós precisamos focar as nossas atenções para aquilo que Ele nos traz como mensagem. Porque a mensagem que conforta, a mensagem que toca as pessoas, é uma mensagem de transformação e do amor de Deus e daquilo que Ele pode fazer em nosso favor. Naquelas caixinhas que eu abri no Instagram, também tinha uma pergunta que dizia o seguinte: se você não é religioso,
por que você decidiu viver alheio a qualquer religião? E uma resposta lá me marcou. Uma pessoa disse o seguinte: eu estou à procura de algo que me dê sentido e que toque o meu coração. As pessoas vivem num mundo de completa libertinagem, mas elas ainda assim não conseguem sentir felicidade plena. Porque felicidade plena só existe no coração daqueles que têm a esperança de ver Jesus Cristo voltar. Naqueles que têm a esperança que o Apocalipse nos traz, no capítulo 21, a partir do 1º verso, onde diz assim: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E a partir daqui, toma contornos emocionantes a descrição de João. E ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Amém? Essa é a mensagem que nós temos que compartilhar com as pessoas que estão ao nosso redor. Jesus Cristo é o centro do Apocalipse. Jesus Cristo transforma vidas e muda pecador em pessoas felizes em obedecer à lei de Deus e aquilo que Ele nos pede. E por fim, o Apocalipse nos dá a esperança de que um dia Deus terminará com toda a maldade. Através da sua ira, Ele destruirá o pecado e nós viveremos felizes por todo sempre. Essa é a mensagem que deu sentido à minha vida. E eu espero que essa mensagem também dê sentido à sua vida. A mensagem de um Jesus que me ama tanto, que quer me levar para viver com Ele eternamente. Que Deus nos abençoe e que a nossa decisão seja viver o verdadeiro evangelho de mudança, de transformação, e que nós possamos consolar as pessoas que estão ao nosso redor com essas palavras. Que Deus nos abençoe. Nós vamos agora ouvir mais uma mensagem com o nosso grupo e logo após faremos uma oração. No silêncio é que eu busco te encontrar, quando nem canção me pode consolar. Me põe em oração, derramo o coração, não posso te ouvir, porque me sinto assim, Senhor. Dar as mãos à aflição e respostas já não dão consolo algum. Então recorro a ti com lágrimas no olhar, e a máscara em mim começa a se rasgar, e assim te vejo, que estavas ao meu lado, seguindo junto aos passos meus. A culpa e a dor me deixaram, pois o teu perdão me trouxe à luz, o teu amor me trouxe paz. Sem respostas no viver, mas pela fé agora eu pude compreender que para enxergar ao Deus que tudo vê,
Amém. Deus seja louvado. Jesus Cristo, no Apocalipse, é apresentado como cordeiro e como leão. Essa é a mensagem completa do Evangelho. Que nós possamos ser tocados por esse amor e ter a certeza de que em breve viveremos com Ele por toda a eternidade. Queria convidar os irmãos nesse momento a se colocarem em pé e finalizaremos o culto dessa manhã com uma oração. Pai querido, obrigado porque nessa manhã estivemos diante de Tua presença. Obrigado porque pudemos nos encontrar com o Senhor e com amigos queridos. Queremos agradecer a Ti porque através da palavra o Senhor nos dá sentido para a existência. Nós precisamos entender que a nossa relevância está no fato de pregarmos uma mensagem bíblica que traz luz a este mundo e a esperança de dias melhores que muito em breve estarão diante de nós. Que nós possamos viver com a certeza de que o Senhor é o Cordeiro que tira o pecado do mundo e que é o leão da tribo de Judá que virá para vitorioso levar os seus filhos para viver eternamente com o Senhor. Que a mensagem do Apocalipse seja relevante para nós, para que nós possamos, diante de um mundo que vive em trevas, ser a luz que ilumina e mostra o caminho para o Senhor. Esteja conosco, nos dê um ótimo sábado na sua companhia, que possamos desfrutar desse dia e receber bênçãos sem fim de Tuas mãos. Esteja com cada um de nós, nos abençoe e nos livre de todo mal. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.